O exército mais forte da Europa pertence à Ucrânia. Não somos nós que afirmamos isso. Os Estados Unidos acabaram de considerar a Ucrânia o exército mais forte da Europa. Putin odeia isso. Nunca quis ouvir algo assim, mas o raciocínio faz sentido. O futuro da Europa agora depende da Ucrânia, e no que deve ser considerado um pesadelo que se tornou realidade para Putin, o reconhecimento dos Estados Unidos significa que a Ucrânia agora tem mais cartas na manga do que nunca nas negociações de paz. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, fez grandes declarações em uma entrevista de 14 de maio com Sean Hannity, da Fox News. No Air Force One a caminho da China com membros do governo Trump, Rubio disse a Hannity que nenhum exército europeu se compara ao da Ucrânia. Rubio afirmou que as forças armadas ucranianas são atualmente as mais fortes e poderosas da Europa. Essa declaração terá grande impacto no Kremlin, reconhecendo algo que Putin nunca quis que os Estados Unidos admitissem. Rubio listou motivos para considerar a Ucrânia a melhor força militar da Europa atualmente, citando a ajuda militar ocidental, tema que abordaremos a seguir. Mas, segundo Rubio, 2 fatores tornam a Ucrânia mais forte que os demais. Experiência de combate sem igual e abordagem assimétrica da guerra, que redefiniram tudo o que sabíamos sobre enfrentar a agressão russa. Vamos começar pela experiência de combate. A Ucrânia está mais forte devido à assistência recebida e à experiência adquirida no campo de batalha, disse Rubio. Nunca subestime o quanto essa experiência de campo de batalha, conquistada com muito esforço, pode ser valiosa tanto para a própria Ucrânia quanto para o resto da Europa. A maioria das nações europeias, especialmente as que podem repelir uma invasão da Rússia, está há anos sem combates ativos. O Reino Unido é um exemplo. A última participação do Reino Unido em uma grande guerra foi no Afeganistão, um conflito que durou de 2001 a 2021. O heroísmo dos soldados britânicos naquela guerra é inegável, mas foi uma luta bem diferente da atual entre Ucrânia e Rússia. As forças de Putin não fazem guerra de guerrilha. Avançam de forma implacável, com a Rússia enviando centenas de milhares de soldados a campanhas de desgaste que obrigam os oponentes a se defender. O Reino Unido não via algo assim desde a Segunda Guerra Mundial. Isso também se aplica à maior parte da Europa, e a maioria dos países europeus e da OTAN sabe disso. O valor da experiência de combate da Ucrânia já é reconhecido há muito. Rubio é apenas o mais recente e talvez o mais enfático a afirmar isso na relação com os Estados Unidos, mas outros já disseram o mesmo. Em dezembro de 2025, o diretor-geral do Estado-Maior Militar Internacional da OTAN, tenente-general Ramízios Baltrinas, elogiou as contribuições dos oficiais ucranianos para aprimorar os padrões coletivos da OTAN. A OTAN tem doutrinas que definem como responderia a uma guerra com um país como a Rússia, muitas ainda relevantes, principalmente no setor aéreo. Porém, segundo Baltrinas, a Ucrânia tem mais experiência em lidar com a Rússia em terra, e a OTAN pode aprender muito com o país. Em 2026, líderes europeus destacam que a experiência de combate da Ucrânia torna seu exército o mais forte do continente. Um mês antes dos comentários de Rubio, o chanceler alemão Friedrich Merz afirmou: "Nenhum exército europeu tem tanta experiência militar recente quanto a Ucrânia." Merz comentou sobre o interesse da Alemanha em coordenar com a Ucrânia para aprender mais sobre suas estruturas militares. A Ucrânia entende muito mais que a Alemanha sobre como lidar com um tirano como Putin. No dia 25 de abril, o analista militar tcheco, coronel Otakar Fotin, disse ao UKR Inform que não há mais como negar a posição da Ucrânia como o melhor que a Europa tem a oferecer. Já existe um exército europeu, chamado Forças Armadas da Ucrânia, afirmou o coronel. Guarde essa menção a um exército europeu em mente, porque vamos voltar a ela. Se o exército ucraniano conseguiu superar e deter o exército russo, isso significa, antes de tudo, que isso já é uma vitória em si. Além disso, Fotin afirmou que as forças armadas da Ucrânia são o exército europeu mais forte, com mais experiência em combate e maior determinação. Essa é uma observação final interessante. O coronel tcheco ressalta que o que torna a Ucrânia a mais forte da Europa vai além de sua experiência. Uma vontade indomável é tudo. E a Ucrânia lutou tanto ao longo de 4 anos porque a nação se recusa a capitular diante de um ditador que quer ver o fim da Ucrânia. Chegou-se a um consenso. A experiência de combate é o núcleo da força da Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vai pensar que tudo isso vem sendo construído há muito tempo. Há tempos ele destaca que os heróis da Ucrânia são essenciais para tornar o país o mais forte de toda a Europa. Então ouvir Rubio, comandantes da OTAN, chefes de Estado europeus e analistas dizendo a mesma coisa será gratificante.
A Ucrânia busca mostrar que sua experiência pode beneficiar outros. No Golfo, cerca de 200 especialistas ucranianos em drones ajudam países como Arábia Saudita e Catar a se defenderem dos drones Shahed, usados pela Rússia contra a Ucrânia há anos. A Ucrânia está se tornando um parceiro-chave de defesa global, fruto de sua experiência com a Rússia. Vladimir Putin abriu a caixa de Pandora quando lançou sua invasão à Ucrânia. Essa caixa nunca poderá ser fechada, pois ele transformou a Ucrânia na força de combate mais experiente da Europa. No entanto, a experiência, por mais importante que seja, precisa ser acompanhada de táticas adequadas. E é aí que Rubio diz que a Ucrânia realmente se destacou. Enquanto os soldados e exército ucranianos aprendem mais que qualquer país europeu durante a luta contra a Rússia, o que realmente fortalece a Ucrânia é como aplicam esse aprendizado para se adaptar no campo de batalha. Não há dúvida de que a necessidade de lutar nesta guerra fez com que os ucranianos desenvolvessem novas táticas, novas técnicas, novos equipamentos, novas tecnologias que estão criando uma espécie de guerra híbrida assimétrica, declarou Rubio, antes de acrescentar: "Isso é impressionante, não há dúvida disso." O secretário de Estado dos Estados Unidos não está errado. A Ucrânia se tornou um celeiro de inovação desde que a Rússia iniciou sua invasão, a ponto de transformar tudo o que qualquer um pensava que sabia sobre como se defender contra uma força muito maior. Os drones, é claro, estão na linha de frente dessa transformação. As nações do Golfo querem fechar acordos com a Ucrânia, porque sabem que os drones interceptores desenvolvidos pela Ucrânia oferecem uma maneira muito mais econômica de lidar com os drones Shahed iranianos, em vez de recorrer aos seus caros mísseis de defesa aérea, fabricados no Ocidente. Na Ucrânia, a vantagem dos drones evoluiu. Inicialmente, o país adaptou drones comerciais para transportar pequenas cargas e atacar russos. Depois, esses drones continuaram a melhorar. Drones marítimos permitiram à Ucrânia atacar navios, apesar de quase não ter marinha. Entre 16 e 17 de maio, a Ucrânia usou drones para destruir uma embarcação da Guarda Costeira Russa e outros 46 alvos, segundo a TVP World. A frota do Mar Negro da Rússia já percebeu e segue observando a eficácia desses drones. 1/3 da frota de navios de guerra está no fundo do mar. Na Ucrânia e na Rússia, drones são o núcleo da estratégia assimétrica citada por Rubio. A Ucrânia criou zonas de morte de dezenas de quilômetros, destruindo soldados russos antes de chegarem à linha de frente. Ataques de longo alcance a alvos militares e petrolíferos russos em áreas ocupadas e na Rússia impõem uma lenta degradação à máquina de guerra de Putin. O segredo de tudo isso é que a Ucrânia nunca fica parada, seja com seus drones ou com as muitas outras tecnologias que desenvolveu para formar a espinha dorsal de sua estratégia assimétrica. Segundo o Centro de Análise de Políticas Europeias, CEPA, a Ucrânia passa por uma mudança para reduzir o número de soldados na linha de frente. A exposição direta na linha de frente está sendo substituída por análise de dados, operações remotas e engenharia inédita para exércitos europeus, antes desnecessária. Segundo o CEPA, drones são usados contra 80 a 85% dos alvos da linha de frente que a Ucrânia tem na mira. A Ucrânia vai fabricar 8 milhões de drones só em 2026, acrescenta o CEPA, e continua aprimorando tudo o que constrói. A estratégia assimétrica da Ucrânia vai além do uso de drones. A tecnologia desses drones e outros sistemas não tripulados é o que realmente impressiona e elevou a Ucrânia a outro patamar militar europeu. Essa tecnologia muda tudo. E a propósito, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar no botão e ficar por dentro de tudo que vem por aí no nosso canal. No campo tecnológico, a Ucrânia tem liderado o uso de inteligência artificial, ou IA, em seus combates. Em abril, mais de 200 empresas atuavam em tecnologias militares de IA na Ucrânia, segundo o Ministério da Defesa. Essas empresas respondem por mais de 300 desenvolvimentos ligados à IA, muitos envolvendo drones registrados na Brave One, plataforma criada pela Ucrânia para apoiar inovadores. Só essa plataforma já merece destaque ao falar da estratégia assimétrica da Ucrânia. Por meio da Brave One, a Ucrânia oferece apoio e financiamento ao seu setor de defesa descentralizado, o que, por sua vez, garante que o país não se torne vulnerável a ataques russos, capazes de eliminar grandes partes de sua indústria de defesa. Qualquer pessoa que tenha uma boa ideia pode conseguir o apoio de que precisa usando a Brave One. Para um país inovador, usar uma plataforma centralizada para apoiar empreendedores descentralizados é um ato genial. E há muito mais sobre o que poderíamos falar aqui. O desenvolvimento de robótica terrestre pela Ucrânia significa que máquinas estão substituindo tropas na linha de frente para lidar com a logística e, como vimos em abril, até mesmo capturar posições russas.
Os drones interceptadores que estão tendo tanta demanda no Golfo foram uma revelação que ajudou a Ucrânia a chegar ao ponto de interceptar quase 90% dos drones de longo alcance que a Rússia lança no território ucraniano todo mês. A Ucrânia mostra-se a força militar europeia mais forte ao criar armas eficazes e baratas contra a ameaça da Rússia, sem depender de tecnologia cara. Mais uma vez, o restante da Europa reconhece esse valor. Fabricantes de todos os portes em toda a Europa estão agora correndo para imitar o desenvolvimento de drones da Ucrânia, relatou Jasper Joly, do Guardian, em 10 de maio. Ele menciona a startup britânica Skycutter, que produz fuselagens para drones interceptadores com impressoras 3D. Esse negócio só existiu devido à abordagem assimétrica da guerra destacada por Rubio. Esse é só um exemplo de empresas na Europa inspiradas pela Ucrânia, ou atuando junto a ela, para ajudar seus países a se prepararem para o tipo de guerra de Putin. Só isso já prova que a abordagem assimétrica da Ucrânia tem valor inestimável para a Europa, como Rubio afirma. Vamos a outro ponto citado pelo secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele destaca que a Ucrânia se tornou a grande potência da Europa devido ao alto nível de ajuda militar dos Estados Unidos e parceiros europeus. Rubio não está errado em destacar isso. De acordo com o Instituto Kiel e seu rastreador de apoio à Ucrânia, a Ucrânia recebeu quase 134 bilhões de dólares em ajuda dos Estados Unidos, com mais 241 bilhões de dólares vindos da Europa, que também ofereceu outros 208 bilhões de dólares em ajuda que ainda não foram alocados. Programas como o PEU permitem que Ucrânia, Europa e os Estados Unidos trabalhem juntos para adquirir armas ocidentais que a Ucrânia não conseguiu produzir sozinha. Sistemas de defesa aérea como o Patriot e aeronaves como o F-16 são os destaques das armas ocidentais que a Ucrânia recebeu até agora. O primeiro é o melhor sistema da Ucrânia contra mísseis russos, e o segundo dá mais opções aéreas do que qualquer outro em seu arsenal. Mas mesmo com essa ajuda, a Ucrânia ainda encontra maneiras de demonstrar seu poder. Usando os F-16 como exemplo, não são caças ocidentais novos. A Ucrânia está recebendo aviões descartados por países que já trocaram por outros modelos. Não é uma crítica. A Ucrânia valoriza seus F-16. A experiência de combate citada antes aparece, pois a Ucrânia mostra ao Ocidente que até suas plataformas antigas têm valor. Em dezembro de 2024, poucos meses após receber os F-16, um piloto ucraniano realizou um feito inédito ao abater 6 mísseis de cruzeiro em uma missão. Esse é o tipo de feito que só pode ser alcançado por uma nação que está focada em tornar suas forças armadas as melhores que a Europa possui. A Ucrânia também se adaptou para incorporar voos em baixa altitude em suas missões com F-16, o que vai contra toda a doutrina padrão da OTAN que existe. Por quê? Novamente, tudo se resume à adaptação. Voar alto deixa caças ocidentais da Ucrânia vulneráveis à defesa aérea russa, mas voar baixo permite à Ucrânia usar F-16 em ataques, reduzindo os riscos para suas aeronaves. É outra reescrita das regras tradicionais feita pela Ucrânia. Inovação aliada à experiência, usando armas novas ou equipamentos ocidentais. Isso torna a Ucrânia o exército mais forte da Europa. Antes de continuarmos, vamos destacar outra forma em que a Ucrânia é mais forte que qualquer nação europeia. Rubio não citou isso, mas é relevante. A Ucrânia possui o maior contingente militar ativo da Europa após a Rússia. De acordo com a estatista, a Ucrânia tem 900 mil militares ativos em suas forças armadas. Ainda assim, está distante dos 1.320.000 militares ativos da Rússia. Mas quando se trata de força militar em sua forma mais pura, a Ucrânia está muito à frente de qualquer outro exército na Europa. O tamanho é importante ao lidar com a Rússia, mesmo que táticas assimétricas permitam batalhas mais difíceis do que apenas com efetivo militar. Mesmo que a Ucrânia seja forçada a reduzir seu exército para 600 mil soldados, como sugerido em um plano de paz de 28 pontos dos Estados Unidos até o fim de 2025, ainda teria um exército 2 vezes maior que o da Turquia, que tem o segundo maior exército da Europa, atrás da Ucrânia, excluindo a Rússia. Some experiência de combate, genialidade assimétrica e armas ocidentais a um exército desse porte e terá uma superpotência europeia. Falamos das negociações de paz há pouco, e na introdução do vídeo, dissemos que os Estados Unidos reconhecerem a força da Ucrânia é um pesadelo para Putin nas negociações. As negociações não vão tão bem quanto Rubio e os Estados Unidos gostariam. Durante a conversa com Hannity, Rubio disse que as negociações parecem ter desacelerado e fez outros comentários interessantes. O presidente só quer o fim da guerra, que considera insana, e está certo, disse Rubio sobre os esforços de Trump para negociar a paz. Há muitas mortes dos dois lados. A Ucrânia vai passar 2 décadas reconstruindo.
O dano à economia russa é extraordinário. Além disso, Rubio destacou que a Rússia está perdendo entre 15 mil e 20 mil soldados por mês. Esses soldados não estão só feridos, ressaltou Rubio. Eles estão morrendo, e a Rússia perde 5 vezes mais soldados por mês que a Ucrânia na guerra. Esses comentários são importantes porque mostram a Putin que ele não pode convencer os Estados Unidos de que a Ucrânia é mais fraca do que é. Putin tentou ganhar vantagem nas negociações de paz em 2025, usando desinformação para mostrar a Rússia como invencível diante da Ucrânia. Às vezes, a manipulação parecia funcionar. Em dezembro, Trump afirmou que a Ucrânia estava perdendo a guerra contra a Rússia, embora esta tenha tomado apenas 1% do território ucraniano em um ano e perdido cerca de 415 mil soldados. Isso não é vencer uma guerra, é apenas rastejar enquanto se espera conseguir negociar um acordo de paz que não reflete o que realmente está acontecendo no campo de batalha. Putin tentou criar uma narrativa inexistente. Agora, Rubio afirmou publicamente que a Ucrânia tem o exército mais forte da Europa. Essa narrativa foi destruída. Por isso, as declarações do secretário de Estado dos Estados Unidos são um pesadelo para Putin. Mesmo agora, ao dizer que prevê o fim da invasão que iniciou, Putin precisa encarar que não pode mais enganar os americanos. A principal mediadora das negociações de paz agora sabe claramente que a Ucrânia não é a nação fraca que Putin tenta mostrar. A Ucrânia é forte, mais forte do que qualquer outra nação na Europa, e os Estados Unidos reconhecem isso. Da próxima vez que seus delegados estiverem na mesa de negociações, eles não poderão argumentar sobre a inevitabilidade de uma derrota ucraniana. Rubio e seus compatriotas percebem isso. Eles veem o impacto na economia russa, a escala das mortes e como a Ucrânia teve menos baixas que a Rússia. Eles veem as forças armadas da Ucrânia, a fera assimétrica que virou força central para a segurança da Europa. Putin já não controla mais a situação. A força da Ucrânia começa a mostrar resultados. Isso aparece na análise dos Estados Unidos e em tudo o que a Ucrânia está fazendo para se tornar uma parceira-chave de defesa de países europeus e do Golfo. Mesmo na Ucrânia, a força está aparecendo. Na Crimeia, Putin observa a situação piorar cada vez mais. O que era para ser o reduto de Putin virou sua maior fraqueza, enquanto o exército ucraniano executa seu plano para libertar a península roubada. Saiba mais assistindo ao nosso vídeo, e se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. E obrigado por assistir!